Olá, queridos. Nós estamos mais uma vez aqui, né, iniciando uma nova disciplina. Sou o Elison, vocês já me conhecem, nós já estivemos, se não me engano, em 2 disciplinas juntos. Infelizmente, nós estamos num momento complicado, né, difícil da humanidade, que é a pandemia. Eu sei que ninguém mais quer ouvir falar nisso, mas nós, como profissionais da saúde, precisamos estar constantemente por dentro das informações e também nos preparando, vamos dizer assim, estudando cada vez mais para estar prontos a ajudar o próximo, que é a nossa função como profissionais da saúde, é a nossa função como ser humano em geral, certo? Bem, nós iremos iniciar hoje a nossa disciplina de medicina nuclear e radioterapia, o nome da disciplina é instrumentação aplicada, tá? Então é o seguinte, nós vamos trabalhar por 4 semanas, com a permissão do nosso Deus. As 2 primeiras semanas nós vamos falar sobre medicina nuclear e as 2 últimas semanas nós vamos falar sobre radioterapia. Alguns detalhes antes de a gente começar a aula oficialmente. Primeiro, eu não quero que vocês se preocupem por enquanto com provas, tá? Nesse momento, a gente está se preocupando mais com o nível de aprendizado de vocês, a partir dessas aulas que a gente está se esforçando para fazer, do que propriamente dito com notas. Então, desde que você participe das aulas, que você assista ao vídeo, que tenha um feedback, no máximo eu vou passar algumas atividades, né, para que vocês sejam avaliados por ela. É claro que não vai ser aquela prova que tem um tempo mais limitado e tudo mais. Então, não se preocupem com provas, se preocupem, a princípio, em entender o conteúdo, tirar as dúvidas no WhatsApp com o professor a qualquer momento. Estamos à disposição disso. E é isso aí, gente. Vamos caminhar junto, vamos orar para que essa situação passe logo e que a gente possa voltar às nossas aulas presenciais, que são bem melhores, né? A gente consegue se concentrar mais nesse tipo de coisa. Bem, minha metodologia vai ser parecida com a do professor André, né? Dessa vez, nesse formato. Não vou usar o Google Class, ou a sala de aula Google, né? Que vocês estavam usando, mas eu vou usar a plataforma do YouTube, que eu acho que todo mundo tem esse aplicativo. Então, no próprio grupo eu boto as videoaulas, vocês assistem. Eu vou postar uma aula por dia, como se fosse nossa aula tradicional. Então, eu vou postar uma aula na segunda, uma aula na terça e uma aula na quarta. Tá? Qualquer outra dúvida a gente discute lá no grupo, tá, gente? Um abraço para todo mundo, vamos para a nossa aula. Em primeiro lugar, eu queria falar que nós vamos iniciar com medicina nuclear, lembrando, a disciplina é instrumentação aplicada à medicina, ou seja, a gente vai aprender o que rodeia, o que nos norteia nessa área da radiologia, que é a medicina nuclear, mas a gente não vai sair da disciplina sabendo ainda fazer o exame, ou interpretar uma imagem por completo, porque nem essa a função, né? No caso, para trabalhar com medicina nuclear, nós precisamos de uma especialização, é algo muito complexo. A ideia da disciplina de instrumentação é justamente a gente começar a entender como que funciona todos os princípios científicos da medicina nuclear e também como que são produzidos os exames, quais são as indicações, são essas como é que eu posso dizer, as orientações que nós vamos passar no decorrer da nossa disciplina, certo? Outra coisa, gente, esse slide aqui, ó, eu posso até disponibilizar para vocês no grupo. Esse slide é do professor que é mestre, Valmor Cardoso Godoy. Esse slide é de internet. Eu fiz questão de baixar ele, eu vi alguns para montar alguma coisa, e eu fiz questão de montar ele porque tem uma linguagem muito específica, tá? É interessante que eu vou falar bastante sobre isso na aula de hoje, especificamente, que a gente precisa cada dia mais trabalhar nossa linguagem, a linguagem técnica, porque vocês estão concluindo o curso de vocês, daqui a pouco vocês estão fazendo estágio, vocês estão trabalhando na área, se Deus quiser, e a partir daí a gente não vai mais trabalhar com termos leigos. Dentro do hospital a gente trabalha com termos técnicos. Então você precisa estar a par da situação, você precisa saber o que significa cada uma dessas palavras. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar o seguinte, olha aqui para mim. A gente vai ler o slide da aula, ministrar a aula, e se tiver alguma palavra que você não consiga entender ou não compreendeu corretamente qual é o significado dela, você tem 2 opções. Ou você pode pesquisar para ficar a par disso, ou pode discutir comigo no grupo, tá? Então você vai lá e pergunta, professor, não entendi que palavra tal significa. Então eu vou lá e dou um reforço qualquer dia, qualquer horário, que eu tiver um tempinho, eu faço isso lá no grupo do WhatsApp, tá? Então vamos lá, botar quente. Medicina nuclear, lá 1. Isso aqui são as referências, tá, gente? Vou passar esse slide para vocês. Não é um slide tirado à toa, a gente vai ver quais referências que foram feitas, de onde que eu tirei essas informações, o autor especificamente do slide. Mas vamos lá. A MN
Deixa eu diminuir meu rosto aqui para que vocês consigam observar direitinho. Ótimo. Observar direitinho o slide. A MN é uma especialidade médica que emprega fontes não seladas de radionuclídeos com a finalidade diagnóstica e terapêutica. Começou lá em cima, né? É por isso que eu gosto muito desse autor, do nosso professor, que ele usa uma linguagem, ou você é técnico, você estuda, ou você não vai entender, não vai conseguir nem ler isso. Então, em primeiro lugar aqui, estou destacando aqui, MN. MN, gente, medicina nuclear, é a nossa disciplina, tá? Vocês viram em outras disciplinas passadas que a gente usava o termo, por exemplo, RNM, que significava ressonância nuclear magnética, ou só RN, o RM, que era ressonância magnética. Então, você vai perceber que nesses os teóricos que fazem artigos, que fazem aulas, que fazem slides, todos eles vão preferir usar essas iniciais apenas para que melhore a nossa linguagem e também para diminuir. Imagina que toda vez que eu vou falar de ressonância, tem que escrever ressonância nuclear magnética. Ia ficar cansativo, tanto para escrever quanto para ler. Então, esses termos você precisa saber. MN é um exame radiológico chamado de medicina nuclear. A gente vai começar a estudar aprofundadamente um pouco mais sobre ele a partir de agora. Então, em primeiro lugar, ele é uma especialidade médica. A medicina nuclear é uma especialidade médica que emprega fontes não seladas de radionuclídeos. Beleza. Outra palavra difícil que a gente precisa saber qual é o significado, tá bem aqui, eu destaquei radionuclídeos. Seguinte, gente, a gente costuma, quando a gente vai tentar entender o que significa uma palavra, se a gente nunca ter ouvido falar nela, a gente vai por aquilo que a gente chama na língua portuguesa de morfologia da palavra. O que é o prefixo, o que é o radical, o que é o sufixo. Isso ajuda muito nos concursos. Às vezes você está no concurso, você tem uma palavra lá que você nunca ouviu falar, você vai juntando os pedaços da palavra e você consegue ter mais ou menos uma ideia do que aquilo significa. Por exemplo, a primeira parte aqui, rádio, você sabe que tem a ver com radioatividade, com radiação. Então, você já sabe, já tem um norte do que significa essa palavra. Nuclídeos. Bom, nuclídeos vai lembrar você de núcleos, certo? E aí, esse núcleo vai lembrar você de átomo, e a gente vai já relembrar tudo isso. Em primeiro lugar, eu sei, gente, que vocês sabem também que eu gosto muito de física, sou professor de física, e por isso que geralmente eu ministro essa disciplina de medicina nuclear nos cursos, nas turmas, no curso de radiologia em geral. Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa parte científica, de átomos e tudo mais, mas você precisa saber disso para que você tenha um contexto teórico naquilo que você está trabalhando. Eu também achava, sinceramente, mesmo estando físico, eu também achava que não era preciso disso. Há algumas semanas, eu tenho uma turma no sábado, algumas semanas, na última semana antes da quarentena, a gente fez uma visita técnica lá no macro-regional. Vocês também já foram, né? Sabe como é que é? E a gente conversando lá com o professor Bruno, a gente percebeu o quão importante essa linguagem de alto nível. Ele começou a falar algumas coisas lá na tomografia, ele mostrou detalhes de anatomia que alguns alunos lá simplesmente não sabiam nem o que era. Terminando o curso, graças a Deus, alguns dos meus alunos lá, que a gente vê que se dedica de fato, que percebe a importância disso, a gente viu que eles conseguiram responder. Então, assim, quanto mais você trabalha no hospital, quanto mais você quer ganhar melhor, quanto mais especialidade médica você quer se dedicar a ela, mais você vai precisar estudar e mais você vai levar em consideração esses termos técnicos aqui. Vamos já explicar direitinho o que são esses radionuclídeos, tá? Outro detalhe muito importante da medicina nuclear é isso aqui, gente. Medicina nuclear ela tem fins diagnósticos e terapêuticos. É claro que essas duas palavras, a maioria da população em geral, a população leiga, não sabe o que significa. Mas vocês que estão na última disciplina do curso, alguns, né? Pelo amor de Deus, todo mundo, eu espero, tenho certeza que sabe o que significa tanto diagnóstico quanto terapia. Então, quando eu digo que essa especialidade médica ela tem um fim diagnóstico, eu estou dizendo que eu posso diagnosticar, eu posso perceber se existe uma patologia ou não no paciente a partir desse exame, a partir dessa especialidade, certo? Então, o paciente chega lá, faz o exame, quando ele sair de lá, o médico vai, a partir desse exame, conseguir verificar qual a situação de saúde do paciente, se existe uma patologia ou não, se a função fisiológica é correta ou não. Vamos falar um pouco mais sobre isso depois.
Então, isso é diagnóstico, é saber se o paciente está bem ou se ele não está bem. Terapia é quando o diagnóstico ele acontece de forma a positivar uma patologia, ou seja, quando o médico ele verifica, ele deixa claro no diagnóstico que o paciente tem alguma patologia, tem alguma coisa que não está correta no corpo. Aí você precisa de uma terapia para fazer com que o corpo volte ao seu estado natural. Por exemplo, gastrite. Gastrite é uma patologia muito comum, que a gente vê que é uma inflamação na região do estômago. A gastrite pode ser também esofágica e em outras regiões do trato digestório. Quando isso é uma patologia, terapia é o quê? Você toma um medicamento para que aquela região que está mais afetada deixe de ter inflamação, certo? E quando o suco gástrico passa por ela, deixe de causar dor ao paciente, certo? Então, o que é isso? Eu consigo fazer o diagnóstico, consigo descobrir o que o paciente tem de certo ou de errado, e a partir da terapia, essa terapia vai servir para que aquele paciente volte a ter o estado natural do corpo e deixe de ter aquela patologia, ou pelo menos que haja um tratamento, tá? Então, terapia é tratamento de uma patologia no geral. Resumindo essa primeira parte do slide aqui, parecia ser só uma frase, mas é bem complexa, estou dizendo que a medicina nuclear é uma especialidade médica, tá? É que ela usa fontes radioativas. Essa ideia de fontes não seladas quer dizer que não é uma ampola. Vocês lembram na ampola de raio-x, por exemplo, que ela tem um cabeçote e que tem apenas a janela que a gente chama, né? Essa janela vai ser por onde vai passar aquela radiação, porque se deixasse tudo aberto, na hora que ligar esse aparelho, essa radiação para todos os lados. Mas você tem aquela janela para sair só por ela, para que você consiga direcionar, e você consegue perceber esse direcionamento a partir lá do colimador, né? Se você não tivesse o colimador e aquela janela, ia se espalhar a radiação para todos os lados. É a mesma coisa que ele está falando aqui no slide. Quando eu falo de fonte não selada, é que eu estou tendo um espaço que não está selado, ou seja, que a radiação vai passar por aquilo. Ou seja, eu vou trabalhar com materiais radioativos de verdade. Eu vou contaminar o paciente. É claro que, para fins médicos, a expressão de contaminar o paciente parece ser algo absurdo. Mas não é contaminar no sentido negativo. A gente vai ver que é contaminar no sentido positivo. E a gente só usa a expressão contaminar porque nós vamos injetar dentro do paciente um material radioativo. E numa linguagem científica, isso é contaminação. É quando há um contato direto da fonte radioativa com o corpo do paciente. Vocês viram isso, essa definição, na disciplina de biossegurança aplicada à radiologia, certo? Vamos lá continuar o nosso slide aqui. A medicina nuclear também utiliza sistemas de detecção de radiação que permite registrar a distribuição espacial e ou temporal do radioisótopo dentro de uma pessoa. Como eu falei, eu estou exaltando muito o autor porque ele usa uma linguagem muito boa mesmo. Quando você conseguir ler esse slide e entender o que está escrito, você já pode considerar um bom estudante, certo? E o bacana é quando você reconhece que tem uma palavra que você não entendeu, você vai lá e pesquisa, tira a dúvida com o professor, nós estamos aqui para isso. E vocês também estão aqui, nós todos estamos aqui para aprender, né? Então não tem problema nenhum se você não souber o significado de uma palavra. Tem problema se você não souber e não correr atrás, né? Aí vai ter um problema profissional futuramente. Mas nós estamos aqui para tirar as dúvidas naquilo que for possível e para estudarmos juntos. Então, é o seguinte, eu já sei o que é medicina nuclear, essa segunda parte do slide, esse segundo tópico, vai falar como que funciona mais ou menos esse exame. Então, a gente vai usar detectores de radiação. Na disciplina de segurança aplicada, na própria biossegurança, a gente vê isso, que existem uns equipamentos que nós chamamos de EPIs, né? Equipamento de proteção individual, e também tem os EPCs, equipamento de proteção coletiva. Num desses equipamentos, nós vimos alguns tipos de detectores de radiação. Você já deve ter assistido, inclusive eu passei com vocês o filme do acidente em Goiânia. Não sei se todo mundo que está aí assistindo, que está assistindo agora, assistiu o filme, mas a gente vê que teve uma parte do filme em que as pessoas chegavam com um detector de radiação e ele fazia sinais sonoros onde tinha um nível muito alto de radiação. É basicamente isso, só que existem várias formas de detecção dessa radiação. No nosso caso aqui, na medicina nuclear, a gente detecta essa radiação e transforma aquilo em uma imagem. Como que isso acontece? Vamos aprender isso aos poucos. Outra coisa, gente, existe uma leitura de registro espacial e temporal do radioisótopo dentro de uma pessoa.
Quando eu falo de espacial e temporal, isso quer dizer uma coisa muito interessante. Isso quer dizer que o exame, que o procedimento, a especialidade de medicina nuclear, ela serve, primeiro, para me conseguir observar o espaço daquele determinado paciente, ou seja, eu consigo fazer uma imagem, eu consigo produzir uma imagem para diagnóstico, assim como a tomografia faz, assim como a ressonância magnética faz, assim como a própria radiografia, tanto convencional quanto digital, faz. Então, eu consigo produzir uma imagem a partir desse procedimento, dessa especialidade médica, que é a medicina nuclear. Só que, mais do que conseguir observar aquele espaço, aquele órgão específico, nós temos essa outra característica, que é o registro temporal. Ou seja, algo que deixa a medicina nuclear mais acima, num outro patamar em relação aos outros exames, é justamente essa capacidade de registrar a distribuição temporal. O que é isso, professor? Eu consigo analisar os procedimentos fisiológicos do paciente. Isso é mais do que anatomia, gente. É saber, observar aquele órgão, aquela glândula, aquele órgão em geral, mas saber se aquele órgão está funcionando corretamente. Porque eu vou ver em tempo real aquele órgão agindo dentro do paciente. Por exemplo, qual a função do coração? Coração, a gente sabe que a principal função do coração, dentre outras, é bombear o sangue, né? Bombear. Fazer aquela circulação do sangue, fazer com que o sangue ele passe por todas as artérias, veias, vênulas, arteríolas e tem mais capilares, né? Por todos esses vasos, por todo o nosso corpo. A função do coração é essa. Na medicina nuclear, eu posso fazer um exame do coração que, além de eu ver se o coração está em bom estado, se tem alguma placa de gordura entupindo alguma artéria próxima ao coração, se tem alguma arritmia, se tem alguma coisa desse formato, eu consigo observar se ele está funcionando corretamente. Mais do que olhar o coração em si, eu consigo ver o funcionamento dele. Essa é a grande vantagem da medicina nuclear. Eu posso saber se o coração está batendo com a velocidade correta, eu posso saber se a pressão nos átrios direito e esquerdo elas estão sob uma pressão correta, né? Essa pressão é medida em milímetros de mercúrio. Então, assim, eu consigo, além de ver a anatomia nesse exame, eu consigo ver também a fisiologia, se ele está funcionando de forma correta. Porque, às vezes, o problema não é anatômico. Eu acabei de dar um exemplo bem bacana. O coração, por exemplo. Coração, você pode fazer um exame de medicina nuclear, um exame de tomografia do coração, por exemplo, ou ressonância. Eu vejo lá o coração, não tem nenhuma placa de gordura, não tem nenhum edema, que é inchaço, não tem nenhuma inflamação, não tem nada de anormal na anatomia do coração, mas o paciente está sentindo dor no coração, está uma coisa estranha. Aí o médico faz um exame de medicina nuclear e percebe que a anatomia está boa, mas a fisiologia não está boa. De repente, o coração tem uma arritmia, ou seja, ele está batendo, numa linguagem leiga, ele está batendo mais devagar ou mais rápido do que ele deveria. Isso não dá para ver com uma imagem, mas dá para ver, não dá para ver com uma imagem parada, né? Mas dá para ver com uma imagem em movimento. Ou seja, dá para ver quando você está analisando a fisiologia do coração. Então, gente, medicina nuclear, como eu falei já, e estou falando redundantemente, ela está em outro patamar em relação aos outros exames, porque ela vê duas coisas: anatomia e vê também fisiologia. Ou seja, eu quero ver se tem algum problema anatômico naquele órgão, mas eu posso ver também se existe um problema fisiológico, se aquele órgão está funcionando da forma que deveria. Certo? E isso é muito interessante. Mas, além dessa linguagem toda, ele ainda termina com isso aqui. Eu posso registrar a distribuição espacial e temporal do radioisótopo dentro de uma pessoa. O que é radioisótopo? Gente, para começar a falar de medicina nuclear, eu preciso saber o que é um radioisótopo. Certo? Isso aqui é o básico do básico de todo técnico de radiologia que queira falar sobre radioterapia, que queira falar sobre medicina nuclear. Se você não souber o que é radioisótopo, não dá. Se você não souber até aqui, beleza. Mas depois da disciplina, eu espero que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo consiga saber o que é um radioisótopo. Certo? Gente, eu não sei nem como é que está meu tempo aqui. Mas vamos lá, vamos para frente. Professor, o que é um radioisótopo? Deixa eu ver se tem alguma coisa no slide aqui falando. Tá aqui, bacana. Aqui, ó, próximo slide. Radioisótopo. Eles são instáveis, produzidos em ciclotron. O que é isso, meu Deus? Terminou de bagunçar. Professor, ajuda. Vamos lá, tentar ajudar. Gente,
Eu dei a disciplina de conceitos aplicados, se eu não me engano, para vocês. Não lembro qual a disciplina exatamente, mas a gente falou um pouco sobre o átomo, sobre como que esse átomo ele é composto e como que a radiação X, descoberta lá por Röntgen em 1896 ou 95, né? A gente vai lembrar como que é produzida essa radiação X. Só que algo bem bacana, gente, é que medicina nuclear não tem nada a ver com raio-x. Observe o que eu estou falando. Ainda bem que está gravado para ninguém falar outra coisa depois. Não tem nada a ver com raio-x. Deixa aí eu dar um zoom aqui no meu rosto para a gente deixar mais enfático. Beleza, bem aqui. Me olhem aqui rapidinho. Sou feio, mas dá para aguentar. Seguinte, raio-x ele é produzido em uma parte do átomo. Cadê minha mão? E a radioatividade é produzida em outra parte do átomo. Vamos lembrar que o átomo ele é composto por duas partes. O núcleo e a eletrosfera. O núcleo é o meio, a eletrosfera que fica ao redor. Tem um carinha que chamado Ernest Rutherford, que ele foi um cara que ele criou um modelo atômico, um dos modelos atômicos do penúltimo. Não é o dele que a gente usa hoje, mas o dele é muito bacana para que a gente consiga entender como é que funciona mais ou menos isso. O modelo atômico dele ficou conhecido como modelo do sistema solar. Foi baseado no átomo de hélio, mas isso é uma outra história. Então, imagina o sistema solar, é como se fosse o átomo, sobre a visão de Rutherford. Não é assim que a gente vê isso hoje, gente, mas é apenas um fio didático para que a gente consiga entender. Analise o sistema solar. A gente acredita que o Sol ele fica no centro do sistema solar e ao redor do Sol nós temos os planetas. Só que o Sol não é uma coisa oca. Dentro do Sol tem um monte de coisa. Tá? Um monte de partícula, um monte de substâncias, de elementos químicos. Vamos dizer assim. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos separar o sistema solar em duas partes. O núcleo, que é o Sol, que fica no meio, e tudo que fica ao redor eu chamo de eletrosfera. Não está no slide, porque a gente já deveria saber disso. Se você não lembra, vamos relembrar agora. Então, o núcleo fica no meio e ao redor a eletrosfera. É o que acontece no átomo. No meio nós temos duas partículas subatômicas, pelo menos, que é o próton, que é positivo, e o nêutron, que não tem carga, não é positivo nem negativo. E ao redor, como se fossem os planetas, nós temos os elétrons. O elétron é que dá origem ao raio-x. Então eu pego o elétron, energizo ele, acelero ele, jogo com muita força lá no cátodo. Ele bate no cátodo, se espalha, 99% daquele elétron, da energia daquele elétron se transforma em calor e 1% se transforma em raio-x. Todo mundo já sabe disso a essa altura do curso, pelo amor de Deus. Por outro lado, a radioatividade não é produzida dessa forma. A radioatividade, que é usada em medicina nuclear, não é raios X. São outras formas de radiação. É a radioatividade natural, que vem de dentro do átomo, certo? Ou seja, a radioatividade ela é produzida no núcleo do átomo e o raio-x é produzido na eletrosfera, na parte de fora do átomo. Portanto, o raio-x não é nuclear. A radioatividade é nuclear. Por quê? Porque ela sai de dentro do núcleo. Nuclear vem disso, vem de núcleo, certo? Então, quando abro o núcleo, o que tem dentro de energia sai, eu digo que aquela energia é energia nuclear. Quando eu produzo raio-x, não é nuclear. É uma energia atômica, porque vem do átomo, mas não é nuclear, porque não está no núcleo do átomo. Acho que deu para entender aí, certo? Aí o que acontece, gente? Esse átomo, ele tem, naturalmente, o número de prótons, que é positivo, exatamente igual ao número de elétrons, certo? Quando isso não acontece, quando o átomo não tem um número de prótons igual ao número de elétrons, a gente diz que o átomo ele é instável, certo? Se esse átomo ele é instável, ele vai dar um jeito de se estabilizar, se transformar em estável. E como é que acontece? Aí depende. Se for mais elétrons, dá para resolver. Com os elétrons é fácil. O problema é quando tem muito próton e muito nêutron. O núcleo fica muito grande, a gente consegue, a gente chama de raio nuclear. O raio do núcleo fica muito grande, certo? E aí, essas partículas, para diminuir o tamanho do núcleo, as partículas como prótons e nêutrons começam a ser arremessadas para fora, naturalmente. Isso pode acontecer naturalmente, gente, quando o núcleo está muito grande, muita energia, muito pesado, tá? Tem muita massa atômica. E essa massa atômica ela é produzida principalmente pela quantidade de nêutrons. Quanto mais nêutrons eu tiver num átomo, maior a massa atômica dele. Quanto maior a massa atômica, mais pesado, mais facilidade ele vai ter em jogar para fora. É como se o núcleo não tivesse força suficiente para carregar aquele bando de nêutron.
Ele joga para fora. Só que quando ele joga para fora, gente, ele vai para fora em três formas de radiação. Em três tipos de partículas. A partícula alfa, a partícula beta e a gama. Só que a gama não é uma partícula. Descobriram que a partícula gama não é mais partícula, é uma radiação. Então, partícula alfa, partícula beta e radiação gama. Essa radiação gama, essa é radioatividade, certo? É uma onda eletromagnética que a gente conhece como radioatividade, que foi descoberto primeiramente por Henri Becquerel, né? Depois por Pierre Curie e Marie Curie, né? Principalmente Pierre e Marie Curie ganharam o Nobel de Física e Química por conta da descoberta da radioatividade. Vocês conhecem também essa história. Quando eu falo, e aí é o que acontece. Para me entender o que é o isótopo, eu preciso lembrar o seguinte: existem duas coisas num átomo que nós precisamos definir. Todo átomo ele tem um número atômico, que é a posição dele na tabela periódica, e todo átomo tem também uma massa atômica. Vamos lá com calma. Imagina o hidrogênio, mais fácil para vocês entenderem. Não estou dizendo que é dessa forma, é só uma expressão didática para que vocês entendam. Então é o seguinte, imagina que o hidrogênio ele tem um próton só no núcleo, lá dentro do Sol, em relação ao sistema solar, dentro do Sol tem um próton, e na estrela só tem uma, tá? Nos planetas ao redor. No núcleo tem um próton e ao redor tem só um elétron. Se tem um próton e um elétron e nenhum nêutron, eles têm um determinado peso, né? Só que se eu tiver um próton e um elétron e 2 nêutrons, ele vai ser mais pesado. Se eu tiver 3 nêutrons, ele vai ser mais pesado. Se eu tiver 4 nêutrons, ele vai ser mais pesado ainda. Ou seja, se elementos químicos têm o mesmo número de prótons, que é o número atômico, ele vai continuar sendo aquele mesmo elemento químico. Só que se ele tiver maior massa atômica, como é que eu calculo a massa atômica, professor? Somando o número de prótons mais o número de nêutrons. Gente, para facilitar para vocês, vou até colocar aqui, ó, uma imagem aqui no Google, e eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Eu vou compartilhar com vocês aqui, deixa eu ver. Ah, essa imagem aqui é muito boa. Só um minutinho, deixa eu salvar ela aqui. Porque, assim, para que a gente entenda, mais uma vez, o que é um isótopo, preciso que vocês observem essa imagem aqui que eu vou mostrar. Ótimo. E eu vou interromper esse compartilhamento aqui e vou compartilhar essa nova imagem. Aqui, gente, beleza. Vocês estão me vendo aqui, ó. Beleza. Nós estamos vendo aqui, ó. Deixa eu consigo dar um zoom. Perfeito. Tá, beleza. Esse P bem aqui é um próton, é uma carga positiva, tá? Essa parte escura bem aqui, ó, ela é um nêutron. Observa o seguinte, ó, o elétron que fica aqui ao redor de azul. Nessa primeira imagem, nós temos, não sei se vocês estão conseguindo ver, gente, mas nessa primeira imagem nós temos um próton, um azul, e só um elétron. Ó. Observa o seguinte, massa atômica é esse número daqui de baixo, massa atômica. O de cima é o número atômico. Esse de cima é o número de prótons, esse negócio vermelho que tem aqui no meio. E o de baixo é a soma do de vermelho mais o preto. Mas como não tem preto aqui, ó, é a mesma coisa. Número atômico 1, massa atômica 1. Isso aqui é o hidrogênio. Só que eu tenho um outro hidrogênio. É o hidrogênio que eu chamo de deutério, se eu não me engano. Tem até uns medicamentos baseados nele, mas vamos falar sobre isso depois. Esse hidrogênio, o que acontece? Ele tem só um próton, certo? Só que ele tem ele tem massa atômica 2, por quê? Porque ele tem um negócio preto também, o preto é um nêutron, um preto e um vermelho. Então, um preto mais um vermelho dá 2, fica 2 aqui em cima. Aqui, ó, 2 pretos e um vermelho, fica 3, ó, 2 mais 1, 3. O que a gente percebe? Que continua sendo hidrogênio, só que eles têm a massa atômica diferente. Agora, olhem para mim aqui. Seguinte,
todo elemento químico tem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, mas ele tem número de nêutrons diferente, eu chamo ele de isótopo. Porque é o seguinte, eu posso ter o hidrogênio com um nêutron, mas eu posso ter um hidrogênio com 2 nêutrons, eu posso ter um hidrogênio com 3 nêutrons, certo? Todo hidrogênio só vai ter um próton. Só que o que muda nesse tipo de hidrogênio é o número de nêutrons. É isso que eu quero que vocês entendam, certo? Quanto mais nêutron, gente, mais pesado. É como se eu tivesse que carregar um tijolo. Eu carrego um tijolo, beleza. Mas se eu botar 2, já fica mais pesado. Se eu botar 10, já não consigo mais carregar. É o que acontece com o átomo. Se eu botar um nêutron no hidrogênio, o átomo consegue carregar. Se eu botar 2, o átomo consegue. 3, beleza. A partir do 4, 5, o átomo começa a achar aquele hidrogênio muito pesado. E ele vai começar a não resistir a esse peso e vai jogar para fora, certo? Vai jogar para fora em forma de radiação. Radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Partícula alfa, partícula beta e radiação gama, melhor dizendo. Então, o que é que acontece? Deixa eu compartilhar de novo nosso slide aqui. Um isótopo, para deixar mais claro aí para vocês. Cadê meu slide, gente? Aqui. Então, isótopo é isso. Isótopo é quando eu tenho o mesmo elemento químico, só que com um número de nêutrons muito grande. Isso vai deixar ele mais energizado, mais pesado, mais instável. Mais desequilibrado, né? Quanto mais neutro, mais desequilibrado ele fica. E desequilibrado é sinônimo de instável. Quanto mais instável, maior a probabilidade dele desenvolver radioatividade. É por isso que a gente ouve muito, gente, quando o pessoal fala de guerra, especialmente no Oriente Médio, lá no jornalismo, eles vão lá e falam que o Irã está fazendo, por exemplo, enriquecimento de urânio. O que é enriquecimento de urânio? Eu pego um átomo de urânio, que tem 10 nêutrons, por exemplo, e aí eu começo a jogar nêutron nele. 11, 12, 13, 14, até ele chegar numa forma que ele fica tão energizado que ele vai explodir e vai liberar tudo aquilo em forma de radiação. Nada mais é do que uma bomba atômica, certo? É basicamente isso que acontece. É claro que não é fácil, tu vai pegar assim, achar um nêutron na tua casa e jogar dentro do átomo. Claro que precisa de todo um procedimento em laboratório para que isso seja feito. Mas enriquecimento de urânio, por exemplo, nada mais é do que isso. Você pega o urânio normal e enche de nêutron. Ele continua sendo urânio, porque não muda o número de prótons, só que ele fica um isótopo do urânio. Ou seja, ele tem mais energia do que o urânio natural. E aí ele vira um radioisótopo, quando ele é um isótopo, só que ele produz radiação porque está muito energizado. E é justamente isso, aqui ó, no slide, que vocês podem observar. Nós usamos radioisótopos nessa especialidade médica chamada medicina nuclear. Ou seja, é o isótopo de um elemento químico qualquer, ele tem mais nêutrons do que o elemento químico normal, e além disso ele emite radiação ionizante. Essa radiação que a gente precisa aqui é uma radiação ionizante, tá? É uma radiação gama, especificamente. Radiação gama. Beleza? Então, assim, eu sei que é muita informação, a nossa disciplina não vai ser só isso, é só introdução para que a gente saiba como que de fato acontece essa produção de radiação natural, para que a gente consiga, de fato, entender por definição como que acontece o exame de medicina nuclear. Esses radioisótopos são produzidos em ciclotrons. Isso aqui é bacana demais, que ele vai falar sobre cintilografia. Nós vamos já falar sobre isso ou hoje ou na próxima aula, para não ficar muito grande o nosso vídeo. Nossa próxima aula, com a permissão de Deus, será amanhã, tá, gente? Então, geralmente, os radioisótopos têm as mesmas propriedades químicas do seu isótopo estável existente no organismo. Isótopos, gente, são 2 átomos. Então, então eu tenho, por exemplo, aqui essa mão, eu vou dizer, como é que eu digo que essa outra mão, que essas 2 mãos são isótopas? Um é isótopo do outro. Se essas 2 mãos tiverem o mesmo número de prótons. Se as duas tiverem o mesmo número de prótons, são isótopos. Só que elas, para ser isótopas, tem que ter mais nêutrons. Então, essa mão aqui, ó, tá difícil. Essa mão aqui, ela tem mais nêutron que essa, mas as duas têm o mesmo número de prótons. Então, eu digo que elas são isótopos. Só que essa aqui, ela pode ser radioativa porque tem mais nêutrons, é mais pesada, tem mais energia. É basicamente isso, tá? Só que é o seguinte, por mais que ela seja energizada, as propriedades químicas dela permanecem igual a essa, porque elas têm o mesmo número de prótons. Exemplo clássico, iodo. O iodo, ele é um elemento químico que ele... Existe um órgão no nosso corpo que é responsável pelo armazenamento e distribuição de iodo no nosso corpo, que é a tireoide, uma glândula endócrina. Vocês, quando viram os sistemas aí,
estudaram para que serve a glândula tireoide. A gente sabe que é muito comum problemas de hipo e hipertireoidismo, né? E aí a gente sabe que quando há um problema nessa glândula, existe uma série de problemas com hormônios, até porque essa é a função do nosso sistema endócrino, né? Controlar os hormônios do nosso corpo. Entretanto, a tireoide ela tem a função também de equilibrar o nível de iodo no nosso corpo. E existem alguns pacientes que são alérgicos a iodo. Geralmente, os pacientes alérgicos a iodo são aqueles pacientes que têm alergia a frutos do mar. Então, quando você está fazendo um exame lá, que precisa fazer um contraste à base de iodo, você precisa conversar com o paciente e saber se o paciente tem alergia a camarão, se tem alergia a caranguejo, a lula, a polvo, a qualquer fruto do mar. Esses frutos do mar são ricos em iodo, até pela alimentação que eles têm, né? Então, essa riqueza em iodo deles fazem com que as pessoas que têm alergia a iodo comecem a sentir alguma coceira na garganta. Algumas pessoas têm alergia tão forte que chega a tapar aquela traqueia, tem que fazer a traqueostomia de emergência para a pessoa não morrer sem ar, sem respirar, certo? Agora, imagina se um alimento que passa por todo um procedimento químico de cozinhar ou de assar e tem mistura com tempero, já causa isso no paciente que é alérgico. Imagina você injetar iodo direto na veia do paciente. O paciente morre na hora. Já ocorreu casos de pacientes morrerem na mesa de exame de radioterapia, de medicina nuclear, de tomografia, de ressonância magnética, porque são alérgicos e os profissionais da saúde lá não fizeram a anamnese correta, a preparação para o exame correto, certo? Então, você, como técnico, tem que prestar bastante atenção nesse sentido. Fazer essa anamnese do paciente. Só um minuto, gente. Aí o que acontece? Outro detalhe, eu posso estar falando um pouco rápido, gente, mas é por conta do nosso tempo. Então, qualquer dúvida, volta ao vídeo e ouça de novo, não tem problema nenhum. A parte boa do vídeo é que vocês podem assistir quantas vezes você quiser. Aí é o seguinte, eu posso colocar o iodo normal no corpo, que vai parar na tireoide. Se eu botar um iodo radioativo, um radioisótopo do iodo, o iodo 32, por exemplo, ele também vai parar no mesmo lugar. Por quê? Porque a ideia de ter um número maior de nêutrons não muda em nada as propriedades químicas. O que muda é apenas a quantidade de energia que tem e a probabilidade dele ser radioativo, certo? Mas a função química não muda em nada. Quando entrar no teu corpo o iodo radioativo, o teu corpo, a tua tireoide, vai achar que é um iodo normal, porque ele só se importa com o número de prótons e vai puxar para a própria tireoide. É por isso que é muito comum fazer o exame de tireoide na medicina nuclear. Você vai lá, bota um iodo radioativo, a tireoide pega esse iodo fica grudado na tireoide, radioativo, e ele começa a emitir radiação. O paciente ele vira uma fonte radioativa, certo? E aí o aparelho, a cintilografia, o aparelho que faz a cintilografia, né, vai passar e vai detectar essa radiação que sai direto da tua tireoide e transformar aquilo numa imagem, quer seja anatômica ou fisiológica. Esse exame é maravilhoso, a gente vai, na próxima aula, a gente começar a falar mais sobre os aparelhos, como funciona e quais são as indicações. E aí a gente vai começar a falar mais dessa parte mesmo de anatomia e quais são as indicações mesmo que esses exames são feitos. Mas para isso a gente precisa entender cientificamente como é que ocorre esse exame, certo? Então, para encerrar a nossa aula de hoje, vou ver esse último slide, só 2 slides, né, para você ver como tem informação. Queria muito, muito, muito que essas aulas fossem presenciais, gente. Gosto muito de ministrar essa disciplina, porque ela é riquíssima. Faz com que o nosso nível de intelectualidade, o nível de linguagem acadêmica, linguagem na área da saúde, fique lá em cima, se você quiser, de fato, se dedicar. Vamos lá. Então, os fármacos que conduzem os radioisótopos até os órgãos e tecidos do corpo são denominados de radiofármacos. Isso aqui é tranquilo, gente. Fármaco é medicamento, né? É claro que a gente usa a expressão fármaco porque ele não se limita só a medicamento. O fármaco ele é um produto químico que geralmente vem em forma de medicamento que vai servir para que da forma que ele seja injetado, quer seja de forma venosa, forma oral, forma retal também, uretral, tem nasalização também. Esses fármacos, eles são elementos químicos, substâncias químicas, melhor dizendo, misturas químicas, que servem para que seja realizada uma reação química dentro do teu próprio corpo para corrigir uma patologia. Basicamente isso. Então, por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça, não sei por quê, mas eu estou com dor de cabeça.
Aí a gente já sabe que a dor de cabeça nada mais é do que um sinal nervoso, do sistema nervoso manda um sinal para o teu cérebro, para você sentir dor, para você saber que tem alguma coisa errada no teu corpo. O medicamento vai lá e corta esse sinal. Ou seja, tu vai continuar com aquela patologia, se for uma patologia de fato, mas tu não vai mais sentir aquela dor. Tá enganando o teu próprio corpo. É bom porque tu não sente dor. Pode ser ruim, por quê? Porque pode ser um problema mais grave. Aquela dor de cabeça poderia te deixar alerta para você procurar cuidar, mas você acaba se automedicando. É por isso que não é tão bom tomar analgésicos de qualquer dor, gente. Então, se você tivesse uma dor no rim, uma dor no rim é muito bom tomar um analgésico para não ficar morrendo de dor, porque dói muito. Mas aquela dor tá te avisando que é para você procurar um profissional da saúde para poder, para você conseguir resolver aquela patologia. Se está doendo é porque tem alguma coisa errada no teu rim, certo? Então o problema não é só a dor é só um alerta. Claro que ninguém gosta desse tipo de alerta, né? Então é o seguinte, esses fármacos que são produzidos para a medicina nuclear, eles são chamados de radiofármacos. O que é isso? Um medicamento, uma linguagem bem leiga para todo mundo entender. Não vocês não são leigos, vocês são profissionais da saúde, tá? Tô falando para a sociedade em geral, até porque eu vou postar isso aqui no YouTube. Então, é como se fosse um medicamento que tem material radioativo dentro. Na próxima aula, a gente vai ver como que coloca esse material radioativo dentro, gente. Como é que produz ele. É muito bacana o enriquecimento desse material, como é que a gente enche de nêutrons dentro de cada um desses elementos químicos radioativos. É muito bacana esse conteúdo. Tá, vamos dar uma respirada agora. Hoje, eu espero que vocês vejam essa aula na segunda-feira ainda. Vou postar ela no YouTube. Curtam lá, comentem no próprio YouTube. Qualquer dúvida, gente, tira essa dúvida lá no WhatsApp. Qualquer sugestão em relação à aula, vai no WhatsApp, no meu privado, especialmente quando for sugestão, para que não ocorra nenhum tipo de diversidade. Nós estamos aqui para aprender com vocês e para nos adaptar à sala de aula. A forma que vocês acharem que vocês vão aprender melhor, nós faremos dessa forma, tá? Um grande abraço a todos, é um prazer revê-los. Tchau, tchau, até a próxima aula, gente.